Olá, que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida e que aonde você estiver, a presença dele possa abençoar todo esse ambiente e que você sinta a paz, sinta a alegria, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida neste exato momento. Gostaria de declarar uma palavra sobre a sua vida. Se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: Você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem eu disse: Você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Não temas, não fique com medo, porque Deus está contigo. Hoje eu gostaria de mencionar este texto e, se eu pudesse dar um título a esse texto, eu gostaria de declarar: você não está sozinho. Por onde quer que você andar, por onde quer que você for, você não está sozinho, não está sozinha. Por mais que, por muitas vezes, nós nos sentimos assim muitas vezes. Ao meditar nessa palavra, eu me recordei no período em que eu tomei uma das grandes decisões da minha vida, que foi aceitar Jesus Cristo como Senhor da minha vida, e logo depois, ao me batizar, ou seja, ao confessar publicamente que eu estava vivenciando uma nova vida em Cristo Jesus. Eu me lembro que naquele dia, um sábado chuvoso, frio, mas era um dia importante, era um dia especial. E naquele momento iria acontecer este evento fora da igreja local e nós iríamos nos reunirmos em uma chácara para fazer este batismo. Mas naquele dia estava um dia chuvoso, um dia frio, e eu me lembro que eu fiz vários convites para amigos, para pessoas que eram importantes e que eu gostaria que estivessem ali presenciando aquele momento. E eu me lembro que quando começou a fazer todos os preparativos, todo mundo começou a sair para se dirigir para aquele local. E ao sair, todos os carros indo e eu olhando para um lado, para o outro, e não havia ninguém em que eu havia convidado, que eu havia chamado para estar presente naquele momento. A primeira coisa que me veio ao meu coração, à minha mente, é que eu estava sozinho. E a palavra no livro de Efésios, ela declara que a nossa luta, ela não é contra a carne, mas ela é contra principados e potestades. E muitas vezes nós temos que estar forjados com a armadura de Deus, aonde nós precisamos entender que a nossa batalha, a nossa luta é espiritual. E naquele exato momento em que eu iria dar um passo adiante na minha fé, eu me lembro que Satanás ele começou a colocar algumas coisas em minha mente e que eu estava sozinho e que eu não era importante para ninguém, que ninguém se lembrou daquele exato momento e que não iria ninguém participar daquele momento. Então, a primeira atitude que me veio à mente foi: eu vou desistir. Eu não vou me batizar.
ninguém se lembrou deste dia e eu não vou sozinho. E quando eu comecei a me preparar para ir embora, eu me lembro que quando eu estava chegando na esquina que dava acesso para ir para a minha casa ou retornar para ir para este local, eu me lembro que naquele momento eu ouvi uma buzina e um grito: "Ei, estou aqui!" Uma pessoa em que eu convidei se lembrou, e naquele exato momento o Espírito Santo bradou no meu coração e me disse: "Você não está sozinho. Você não está sozinho. E você é importante para Deus." E ali nós nos reunimos e fomos até o local e eu nem esperava. E aquele rapaz, aquele moço, que foi um dos discípulos na minha caminhada cristã, ele fez uma grande festa, levou bexigas e foi um dia memorável. E foi um dia em que eu tive a plena certeza de que o Senhor, Ele me trouxe dos confins da terra, dos cantos mais remotos, e me disse: "Você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei." Eu não sei o que você possa estar enfrentando, você possa estar passando sobre a sua vida. E certamente todos nós somos iguais e todos nós passamos e enfrentamos por momentos difíceis, momentos em que realmente nós nos sentimos sozinhos. Por quantas vezes eu estive rodeado de presenças de pessoas que eu achava que eram meus amigos, que eram amizades verdadeiras, sinceras, mas quando tudo aquilo acabava, a solidão ela vinha e só encontrei alegria, só encontrei a paz em Jesus Cristo. Tudo aquilo que parecia ser diversão, tudo aquilo que parecia ser tão alegre, ser tão algo que eu buscava, que eu almejava, não surgia nenhum efeito quando tudo se passava. E só a alegria, a paz eu encontrei em Jesus Cristo. Portanto, por mais que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele queira te dizer que você está sozinho nesta caminhada, ele queira te dizer que ninguém é contigo, que ninguém te ama, que ninguém zela pela sua vida. Quantas pessoas se sentem assim e quantas pessoas dão ouvidos e não entendem que há uma batalha espiritual, e muitas pessoas pensam e até tiram suas próprias vidas porque acham que não tem mais jeito, porque acham que não irão encontrar paz, porque acham que a vida ela já não faz mais nenhum sentido. E sendo que a palavra de Deus nos diz que eu o escolhi, não o rejeitei, porque eu estou com você, não precisa ter medo, porque eu lhe dou forças, eu o ajudo e o seguro com a minha mão da minha justiça. O Senhor lhe ajuda em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento de frustração, de perda, de angústia, de traição, em todos os momentos aflitos da nossa vida. Há um hino que diz que: "Ó minha alma, por que te abates? Espera no Senhor, confia nele." E é assim que nós temos que declarar quando estamos com as nossas almas abatidas. Confia, espera no Senhor, porque bem cedo Ele virá. Espera no Senhor.